Você não está nesse vídeo por acaso. Hoje eu vou te apresentar a solução definitiva para os Correios. Uma solução estrutural, profunda, que pode diminuir esse rombo bilionário, modernizar a operação, preservar o interior do Brasil, gerar receita e transformar esse sistema em algo que funcione de verdade. Como todo vídeo desse canal, isso aqui é uma análise de estratégia de negócios e análise de modelo de negócio e mercado, para você que é empresário, gestor e quer tirar insights profundos disso. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que o governo não quer privatizar hoje, por que também que manter tudo do jeito que está é um desastre completo, e qual que é o modelo que resolve de verdade com números, projeções e estratégia operacional. Então vamos começar falando de fatos. É um fato que os Correios são parte da vida do brasileiro desde sempre. Só que hoje a frustração com os Correios são várias, né? É o objeto que não chega, é o rastreamento que está parado há dias, a agência que fecha cedo demais. Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Só que isso acabou gerando uma narrativa popular, né? Primeiro, a narrativa do privatiza logo, tem que privatizar o quanto antes. Mas também, por outro lado, tem a narrativa de que não pode vender, não pode privatizar, porque é algo estratégico para o Estado. E o problema disso é que ninguém está olhando para os fatos de verdade. A discussão ela ficou emocional, né? Ficou ideológica, basicamente. Só que a lógica desse negócio ela é muito fria. Então, antes de qualquer conclusão, vamos entender o que esses números demonstram. Tá? Em 2024, que é o último dado oficial trazido pelos Correios, né, da administração da empresa, os Correios tiveram uma receita total de 19 bilhões e meio, mais ou menos, no ano, contra 19 bilhões 908 em 2023. A gente está falando aqui de uma queda de quase 2% no total. Só que o mais importante nesse número, e a gente precisa analisar, está na composição dele, na composição dessas receitas, desse faturamento. A gente tem as encomendas na faixa de 9,68 bilhões, cresceu 1,65, né, de 2024 com relação a 2023. A gente tem as mensagens, que são as cartas, que está na faixa de 4 bilhões e meio, mais ou menos, caiu 3,39. A gente tem o internacional, que está na faixa de 3,9 bilhões, uma queda de quase 12%, isso aqui é muito. E a gente tem os outros serviços, né, que está na faixa de 1,5 bilhões, e aí cresceu quase 14%. E só no fato de analisar esses números, a gente tem alguns insights. Primeiro, que a carta está morrendo. Segundo, que o internacional perdeu força. Então, não tem uma competição global forte mais. E terceiro, esse ponto é bem importante, bem relevante, guarda ele porque vai servir para a nossa análise ao longo do vídeo, é que a logística e os serviços crescem, tá? Vem crescendo, até mesmo para os Correios. Só que ainda não é o suficiente para cobrir as despesas dessa estatal. E a gente tem que entender que estrutura é essa, por que a estatal dá tanto prejuízo, cara? O que tem com os Correios que ele dá tanto prejuízo para a gente? Vamos falar de custo? Aqui, infelizmente, a gente vai falar do que realmente destrói qualquer narrativa bonita, no caso dos Correios. O custo fixo, cara. Os Correios não estão dando bilhões e bilhões de prejuízo só porque não tem demanda. Não, cara. Isso está acontecendo porque eles têm uma estrutura cara demais para a receita que eles geram. De novo, vamos olhar números divulgados pela própria administração dos Correios. Olha a fotografia de 2024. A receita bruta de vendas e serviços foi de 19,5 bilhões. Receita bruta, tá? Não a receita total, só a receita bruta da operação mesmo de logística, transporte e entrega. Essa receita é 19,5 bilhões. Só que a despesa total, ou seja, você tem a receita que entra, a despesa que sai, essa despesa total foi de 24 bilhões, cara. Isso sozinho já explica o porquê desse rombo, né, como muitas pessoas chamam. O resultado líquido do ano foi menos 2 bilhões e meio de reais. Ou seja, não é um problema de entrega no fim do ano, não é férias, não é sazonalidade, é desenho de máquina. Está entrando menos combustível do que sai com o motor ligado o tempo todo. E tem um ponto que é escancarado para todo mundo e outros não gostam de tocar nesse assunto, que é o pessoal. Os próprios Correios divulgaram que eles têm mais de 82 mil empregados próprios, fora os terceirizados. E olha só, os dados divulgados indicam que a despesa só com esse pessoal contratado em 2024 ficou na casa de 14,5 bilhões. Deixa eu traduzir isso para ti como gestor, tá? De forma prática.
Se você pega esses 14,5 bilhões por ano e divide por 82 mil empregados próprios, isso vai dar algo em torno de R$ 176 mil por pessoa por ano. Ou seja, de R$ 14.700 por mês por empregado. Claro que isso já somando, né, salário, benefícios, encargo, a estrutura toda trabalhista. Né, então não é o salário bruto ali, é todo o custo, a gente está falando de custo. E antes que alguém já vá distorcer as coisas, isso aqui não é culpa das pessoas, não é culpa dos funcionários, tá? A gente está falando de uma estatal que tem um modelo operacional falho, porque a estatal não é feita para dar lucro, apesar do discurso ter sido esse há tempos atrás no Correio. A estatal ela é feita para público, né? Para cumprir uma obrigação pública. A gente já vai falar disso ali na frente. Só que quando você tem uma operação nacional, pesada, estatal, que tem uma obrigação social, uma agência física, né? Milhares de agências físicas, frota, estrutura administrativa, uma folha desse tamanho, uma folha de pagamento, você vai virar uma empresa que precisa de um nível de eficiência absurdo só para empatar no 0 a 0, é óbvio. Isso que a gente nem está contando manutenção de prédios, veículos, a logística toda da frota, a tecnologia defasada dos correios que todo mundo reclama, sistema de TI obsoleto e um custo administrativo muito pesado. E é por isso que agora, depois de 2023, que o Lula decidiu tirar da privatização, eles estão fazendo movimentos muito defensivos, né? Que é cortar, vender imóvel, fechar agência, tentar um programa de demissão voluntária, porque a matemática ela é simples. Com a despesa total em 24 bilhões e receita bruta em 19,5 bilhões, bruta, né, só do serviço, a conta já começa a não fechar. Né? Então, o problema do Correio em si, haja vista que ele tem uma receita legal, não é que ele não presta. O problema é que os Correios estão presos no modelo antigo, com um custo fixo grande demais para competir no mundo novo. Esses números ficam piores, né? Não é difícil imaginar por que os Correios reportaram prejuízo de mais de 6 bilhões em 2025 até setembro de 2025 e as projeções apontam para quase 9 bilhões de prejuízo nesse ano, 2026. E aí muita gente recorre para a privatização. Mas por que afinal então o governo não quer privatizar? Muita gente acha que a razão é ideológica, né? E política. E talvez tenha um fundo de verdade nisso, possa até ser, né? Só que o fato é que o governo também sabe dos impactos reais que isso pode causar no Brasil. A privatização total dos Correios, ela pode levar ao fechamento de milhares de agências no interior. Cidade pequena pode perder o serviço essencial, as tarifas podem subir muito em áreas de baixa renda, a competição nessa camada ela não tem uma escala comercial, porque a empresa que assumir não vai querer estar assumindo um custo alto em lugares que não tem operação rentável, não tem giro suficiente. Então, há um risco social em tirar um serviço universal. A gente tem que lembrar que no Brasil, privatização mal feita vira crise política, acaba piorando as coisas. E provavelmente esse foi o motivo do governo ter retirado os Correios do programa de privatização em 2023. Então, assim, a simples resposta de, olha, privatize isso aí de uma vez e vai resolver tudo, não considera o impacto social que isso teria num país continental como o Brasil. Tá? Seja verdade ou não. E a gente precisa levar isso em conta. Mas se privatizar pode dar problema, então manter o modelo do jeito que está resolve? Não, cara, não resolve. Tá? Manter o modelo atual significa você continuar com uma folha enorme de pagamento, uma infraestrutura pesada, tecnologia atrasada, um custo administrativo lá em cima, prejuízo crescente, um modelo que não tem nem como competir com a Amazon, Mercado Livre e outros grandes players aí que estão surgindo, ou pequenos players. Né? Fica até, de certa forma, um convite para uma falência contínua e o dinheiro do brasileiro indo ralo abaixo, porque somos nós que pagamos a conta. Então, se privatizar não é o ideal e manter do jeito que está também não é o ideal, qual que é a saída? E agora a gente vai para a parte mais importante, onde eu vou destrinchar para você qual é a solução dos Correios. Rapidamente, dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal. E se você tem um time, mas está carregando funcionário nas costas, não consegue delegar, vira o babá de funcionário, dá uma olhada nesse QR Code aqui que tem nosso treinamento onde eu te ensino a delegar e construir uma equipe autogerenciável que performa. E se a sua empresa está travada, você não consegue destravar, mas precisa aumentar os teus lucros, acelerar o seu negócio, clica aqui embaixo no link da nossa consultoria empresarial. A gente vai fazer um diagnóstico completo da operação, entender seu mercado e te entregar um plano de ação prático para você destravar o seu negócio em 90 dias. Mas as vagas são limitadas, tá? Vem logo, link aqui embaixo da consultoria. Bom, existe uma solução estrutural para os Correios
que a gente precisa dividir ela em duas partes, tá? Duas partes claras. A primeira é o correio social, é uma espécie de missão pública. Aqui o foco são as coisas universais, que são as coisas que o correio já faz hoje, né? Que é entregar onde ninguém mais entrega, a manutenção de pontos fiscais e eleitorais, cartas quando necessário, atendimento básico em municípios que são remotos. Essa parte do correio social, ela é o mínimo do mínimo para suprir a carência das regiões necessárias, estritamente necessárias, onde o privado não vai, tá? E essa parte, ela sim precisaria de um subsídio transparente de uma conta pública sensível, certo? Então, o governo daria um subsídio, seria isso, para cumprir com essa missão nessas regiões mais remotas e nessas características. Essa é a primeira parte da solução. A segunda parte é os correios comercial, é onde a gente vai falar de competitividade no mercado e aqui que a gente começa a explorar de fato o modelo de negócio dos correios. Aqui o foco seria eficiência, tecnologia e mercado, tá? Estou falando de encomendas, de logística urbana, de parcerias, de marketplace de entregadores, de pontos de retirada credenciados, um modelo flexível de custo e metas de resultado. E é essa parte aqui que precisa voltar a competir com o Amazon, com o Mercado Livre, Shopee e etc. E parece muito distante, né? Mas eu vou te explicar como é que a gente chega lá. O primeiro ponto para fazer isso dar certo é a gente entender o cenário regulatório. E aqui vem um diferencial. A sugestão é que o governo permaneça como controlador, tá, desse segundo correio, desse correio comercial, só que a gestão vai ser blindada. Por quê? Vai ter um conselho técnico, independente, que não depende do governo público, vai ter um CEO profissional de mercado, profissionais contratados não por viés público, mas por competência, por qualificação, tá? Remuneração por performance, meta para o contrato, governança corporativa de fato e uma blindagem completa de interferência política. E antes que você fale, tá, mas isso é surreal, porque eu estou querendo uma empresa privada, do governo, esse modelo já existe no Brasil. O Banco do Brasil funciona assim, a Petrobras funciona assim, a concessão de rodovias, CCR, funciona assim. Isso não é teoria, é um modelo que já existe no Brasil. O governo regula, regulamenta e cobra. Só que uma empresa privada especializada, com profissionais que são bons em mercado, em tecnologia, em tudo isso, é que assume esse BO. Essa é uma das únicas formas do governo de fato aprender a fazer dinheiro com esse modelo, porque hoje está muito defasado com relação à competitividade. E esse novo modelo operacional, essa parte comercial dos correios, a primeira coisa que a gente precisa pensar é num marketplace de entregadores, tá? Eu até já dei um nome, a gente criaria os Correios Partner, que são motoristas independentes que poderiam se cadastrar, teria pagamento por performance, que é muito semelhante ao que a Amazon faz, uma CLA de qualidade monitorada por aplicativo, um seguro obrigatório, sistema de reputação dos entregadores e uma gestão de roteirização muito inteligente. Isso aqui, imagina, reduziria aquele custo fixo alto que a gente tem com o pessoal lá embaixo, porque se trabalharia por performance com vários credenciados, como a Amazon faz. Você vê os carros da Amazon no Mercado Livre entregar, o cara tem um Celtinha, o cara se cadastrou, está com o Celta abarrotado de entrega e ele ganha por entrega, ele ganha por performance. Não é aquele salário custo fixo pesado que às vezes nem tem demanda, como é o caso dos Correios. Então isso reduziria muito o custo fixo com o pessoal, aumentaria a flexibilidade, fomentaria a renda local, porque várias pessoas na região poderiam usufruir desse serviço e acabaria criando um microemprego na cidade. Então, em vez de a gente manter uma agência deficitária em cada cidade, a gente poderia, né, ter pessoas comuns da sua casa, usando a sua própria casa ou seu ponto comercial para ser ponto de entrega ou retirada. Tipo a Amazon Hub ou o Mercado Livre Point, né, é mais ou menos a mesma linha. E esse custo passaria a ser dinâmico por performance, por necessidade, não custo fixo. Essa deveria ser a primeira mudança. A segunda mudança seria uma redução inteligente de PDVs, tá? Que são pontos de venda, que são as agências. Cara, PDV que dá prejuízo hoje, fecha. Se tem prejuízo, não tem fluxo suficiente. Só que aonde tem demanda, você manteria. Então, ao invés de uma agência cara, como é o caso hoje, a gente poderia instalar pontos credenciados com pessoas locais. Isso não desmantelaria o serviço naquela cidade, pelo contrário, manteria o serviço, mas com um custo muito menor estrutural também. Além disso, tem uma coisa muito importante que o governo não está usando, e a gente precisaria usar, que é a tecnologia, cara. Fazer triagem automática com inteligência artificial, ter visão computacional no centro de distribuição, ter uma roteirização inteligente, como eu já comentei, usar IA
sistemas preditivos para ter previsão de atraso com a rede de entregadores que eles teriam credenciados, fazer balanceamento de carga. Cara, isso reduz erro, retrabalho e custo operacional. E o governo não está utilizando inteligência artificial, até mesmo para atividade administrativa, não precisaria a pessoa lá cadastrar. Você pode colocar via API, você pode colocar uma AI generativa para fazer a inserção, a edição, para disparar envios, para orquestrar isso, para avisar, disparar pushes de notificação. E você não precisa de tanta estrutura administrativa assim. Uma coisa que hoje boa parte das empresas está usando, o governo poderia usar também de uma forma muito rápida de implantar. Mas para não ficar no achismo, vamos falar de resultados. A primeira consequência que a gente teria seria uma redução aproximada de 40% da folha de pagamento, tá? Não porque a gente demitiu em massa de forma irresponsável, não, mas porque a gente trocou as agências físicas por pontos credenciados, implantou um marketplace de entregadores e colocou isso como custo variável, não como custo fixo, criou automação em triagem, reduziu necessidade pessoal, cortou necessidade administrativa com inteligência artificial. E 40% sobre 14,5 bilhões é uma economia potencial de mais ou menos 5,8 bilhões por ano. Não é absurdo, cara. É coerente com a migração de um modelo fixo para um modelo variável. Na verdade, dá para chegar até bem mais. Outra coisa que os Correios podem fazer seria reduzir a frota própria em 35%. Olha, para você ter uma ideia, um veículo público hoje custa mais ou menos R$7.000 por mês, tá? Porque ele gasta com combustível, com manutenção, com seguro, contando a depreciação ao longo dos anos, né, na visão contábil. Com essa quantidade toda de veículos que os Correios têm, significaria mais de R$2 bilhões por ano só para manter a frota atual rodando. Se a gente migrar 35% só dessa operação para um modelo de parceiro independente, que é o que a gente montou, usando esse mesmo valor a gente economizaria algo em torno de R$750 milhões por ano. Só que para contar na redução de custo, vamos pegar abaixo desse valor para a gente ser mais conservador ainda, tá? Ao invés de pegar 750, vamos colocar 600 milhões de redução de custo com essa migração de frota. Mas não para por aí. Um efeito colateral do que a gente fez seria a redução de imóveis e agências deficitárias. Hoje o Correio tem mais de 7 mil imóveis. Se a gente substituir 50% dessas agências que não dão lucro por pontos credenciados, como a gente falou, a gente reduz aluguel, manutenção, equipe fixa. A gente tem uma economia potencial aí de cerca de 1 bilhão por ano de forma conservadora. Porque hoje está muito inflado, porque os Correios têm a obrigação de estar em todos os municípios do Brasil. É muita coisa, cara, é muito acima da realidade. E a automação que a gente falou antes, né, de colocar IA, fazer triagem automática, fazer IA para roteirização, redução de erro operacional, demandas administrativas, só o fato disso a gente pode contar um impacto conservador de 500 milhões por ano, que dá algo em torno de 2% da receita, mais ou menos. É um número bem baixo. Geralmente esse número é 4, 5, 7%, né? Quando a gente otimiza uma operação com inteligência artificial ou com automações. Mas vamos colocar esses 2%, que dá em torno de 500 milhões por ano. Só o que a gente já projetou de redução estrutural possível, sem onerar os Correios, com esses modelos novos, com essa estrutura de modelo de negócio novo, como você está vendo na tela, a gente está falando de um total estimado de economia de 7,9 bilhões por ano. É quase 8 bilhões de economia. Agora vamos ajustar isso para a realidade. Hoje a despesa atual é 24 bilhões. Se a gente tira isso, a gente tem uma nova despesa projetada agora de 16 bilhões por ano. Já começa a ficar mais interessante, né? Só que não para por aí. Vamos na receita? Lembra que eu falei da logística, que é um ponto que vem crescendo e os Correios podem aproveitar? Porque tem uma estrutura para isso. Se a parte comercial dos Correios, que agora é gerido por uma empresa privada, mas reporta para o governo, tá? Se essa parte comercial ganhar eficiência, ganhar um pouco a mais de mercado, tá? Com marketplace, com os pontos credenciados, com agilidade, é razoável a gente projetar um crescimento de 6 a 8% nessa receita da logística. Para a gente, de novo, ser conservador, vamos pegar essa média, vamos pegar 7%. Sobre esses 19,5 bilhões, isso representa aproximadamente 1,3 bilhão por ano. Então a gente está falando de uma nova receita estimada de 20,8 bilhões no total. Aí pega essa receita, que é quase 21 bilhões, tira pela despesa, que é 16,6, que a gente reduziu o custo, a gente tem um resultado operacional aí positivo de 4,2 bilhões. Mas calma, porque isso aqui não significa o lucro direto para o governo. Não quer dizer que o governo vai lucrar 4 bilhões líquido. Porque aqui tem aquele modelo híbrido que eu te comentei. Lembra que parte dessa economia a gente precisa sustentar aquela universalização.
Então vamos estimar que o correio social, que é aquela parte que é obrigada a atender as regiões em déficit, fazer as correrias da eleição ali, vamos imaginar que esse correio social precise de um subsídio anual fixo de 3 bilhões por ano. Tá um valor aí justo. Para manter interior, para manter carta, obrigação pública, e isso é transparente, é o orçamento definido e é contrato. É esse valor e ponto. Com esse resultado positivo de 4,2 bilhões que a gente gerou, tira esses 3 bilhões, a gente teria um resultado líquido de 1,2 bilhões por ano. Então a gente sai de um prejuízo projetado de quase 9 bilhões para 2026 para um superávit estrutural de 1,2 bilhões e ainda, cara, preserva interior, preserva obrigação nacional, gera renda local, reduz custo fixo, mantém controle estatal e ainda cria esse modelo moderno. E eu te pergunto, isso aqui é ideologia? Não, isso aqui é pura análise estrutural de modelo de negócio. E aqui está o ponto. Hoje o governo está tentando economizar vendendo imóvel, fazendo plano de demissão voluntária, mas não está mudando o modelo. E sem mudar o modelo, ele só vai enxugar gelo. E com essa mudança estrutural, a gente tem uma chance de que os Correios possam deixar de ser um problema fiscal e acaba virando até uma estrutura moderna, né, como referência para os Estados Unidos. Para você ter noção, os Estados Unidos gera bilhões de prejuízo como Correios deles lá, né? Porque o governo quer meter as mãos em algo que possa controlar a logística, entrega, pontos ligados à eleição, né? No caso do Brasil, os Correios são responsáveis por entregar as urnas, por garantir as urnas. Então, esquece, isso aqui dificilmente vai virar privado, tá? Porque existe interesse do governo e do partido político naquilo. Mas esse modelo que eu estou te mostrando, de o governo continua controlando, mas uma empresa privada faz a gestão, com know-how, com tecnologia, isso aqui não é invenção. A Alemanha fez isso já com outras empresas, a França, o próprio Brasil tem um exemplo do Banco do Brasil, que também é assim. Enfim, o que a gente fez aqui é entender que o serviço universal é estratégico para o país e para o governo, mas que a competição comercial, para a gente não ficar no prejuízo e não sair do bolso do brasileiro aqui, essa competição aqui ela é necessária e ela é mercadológica. Só se ganha com o mercado. E o que a gente fez foi fazer esse modelo ficar mais competitivo para que esse custo não saia do bolso do brasileiro de fato. Enfim, fez sentido para ti essa análise? Dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal. Se fez sentido, já deixa o like. Até o próximo vídeo.